tema do nosso debate é terceirização. Por mais que se questione o conceito, a contratação de profissionais terceirizados tornou-se uma realidade no mundo e no Brasil. Vão falar sobre o tema o presidente da Anamatra, Cláudio Montesso, e o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, Ian Wegerin. Eu gostaria, inicialmente, que cada um desse a sua posição sobre terceirização, e eu começo pelo Dr. Cláudio Montesso. Bom, nós temos uma visão da terceirização que é sempre uma visão muito, digamos assim, uma visão muito prejudicada pelos casos que nos chegam. A terceirização, quando chega no seu trabalho, ela é sempre vista como algo ruim ou detrator da condição do empregado, porque ela chega numa fase da exceção. Então, para nós, a questão da terceirização... Os juízes de trabalho vivenciam esse problema no dia a dia. Todos os dias. Então, todos os dias nós temos reclamações trabalhistas envolvendo empresas terceirizadas. Que é uma realidade também, assim como a terceirização. Que é uma grande realidade. E, para nós, portanto, a visão do trabalho é que haja sempre uma restrição na atividade de terceirização e num incremento da responsabilização do tomador de serviços pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte das empresas terceirizadas. Para nós, quanto mais se amplia a atividade de terceirização, mais você fragiliza a capacidade dos trabalhadores de se organizarem em sindicatos, de contra-argumentarem com o conjunto empresarial a respeito de novas condições nos seus contratos de trabalho, prejudica a unidade dessas reivindicações empresariais. Portanto, acho que nós precisamos ter cada vez mais uma regulamentação que seja limitadora e, principalmente, que estabeleça muito claramente o que é a atividade meio possível de ser terceirizada. É claro que nós não temos uma visão no sentido de que se tenha que acabar simplesmente com a terceirização, porque ela de fato é uma realidade e ela é possível e até desejável em determinados segmentos, determinadas atividades empresariais, até como forma de eficiência da atividade empresarial. Mas não que seja de uma maneira absoluta ou sem qualquer tipo de restrição ou qualquer tipo de limitação. Como o senhor vê a posição do Dr. Montesso? Bom, como pela nossa atividade, nós vemos a terceirização realmente como uma realidade e uma necessidade. Nós não concordamos de que ela precisa ser limitada. Eu acho que ela tem que ser regulamentada. Ela tem que deixar a iniciativa privada a decisão de quando usa a terceirização, mas naturalmente ela tem que obedecer certas normas jurídicas e essas precisam ser obedecidas e fiscalizadas e implementadas. Porém, não deve ser limitada, como colocou o Dr. Cláudio Montesso. Eu creio que não, porque eu parto do seguinte ponto de vista. Principalmente o seguinte, nós queremos proteger todos os trabalhadores, não só aqueles que trabalham em atividade fim, mas também aqueles que trabalham em atividade meio. Então, se a terceirização prejudica o trabalhador, ela não pode existir. Ela tem que obedecer a normas e aí todos os trabalhadores têm que estar protegidos. Agora eu lhe pergunto, a terceirização de mão de obra, ela assegura, por exemplo, a igualdade de direitos que é garantida pela Constituição? Para isso nós precisamos justamente de uma legislação que regule isto, porque o terceirizado, em princípio, ele está submetido à mesma CLT, nas mesmas leis que o trabalhador que trabalha diretamente na empresa. Como o Dr. Montesso disse, quer dizer, a justiça chega às exceções. É a mesma coisa que um médico. No hospital só chegam as pessoas doentes, certo? Mas todas as pessoas que estão sadias não vão ao hospital. E todas as pessoas que têm os seus direitos respeitados não vão à justiça do trabalho. Correto? Então, tem um pouco disso. Nós precisamos ver realmente. Agora, se nós tivermos uma legislação mais clara e mais dirigida, nós podemos fazer com que menos casos cheguem à justiça do trabalho. O Dr. Montesso coloca também uma outra questão. Ele acha que a terceirização, de alguma forma, especialmente no setor público, favorece outras formas de distorção. Por exemplo, o apadrinhamento político, a contratação por apadrinhamento político. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, justamente, há uma tentativa de separar a terceirização no setor público do privado, certo? Na minha visão, não se deve separar, é uma coisa só. Agora, o setor público precisa também obedecer os mesmos parâmetros, porque uma das queixas que se tem sobre a terceirização é que ela diminui a dignidade do trabalhador. Certo? Mas a dignidade, em parte, está dentro da remuneração. E o setor público compra sempre o serviço mais barato.
Portanto, ela força a redução dos salários, o sistema público força a redução dos salários do trabalhador pelo sistema de compras do Estado. Então, quem mais prejudica a dignidade do trabalhador na terceirização é exatamente o Estado. Doutor Montesso, no dia a dia, os juízes do trabalho convivem com o problema da desigualdade por causa da terceirização? O grande problema da terceirização, no aspecto da desigualdade, está no fato de que, sendo ela uma empresa terceirizada, e, portanto, com representação, por exemplo, sindical diferenciada, os acordos e vantagens negociados pela categoria da atividade fim, ou pelo menos aqueles empregados diretos da empresa, não atingem ou não são estendidos aos empregados terceirizados em regra. Poderão até ser feito isso através de um acordo, eventualmente, que se possa ter feito no âmbito daquela empresa. Mas, em regra, isso não acontece. E é importante chamar a atenção, o doutor Ia coloca de uma forma muito transparente, e eu acho que é importante chamar a atenção disso, é o seguinte: a terceirização é feita para redução de custos. Me parece que ninguém imagina terceirizar atividades pelo belo prazer de ter empregados de outra empresa. Por outro lado, a empresa que terceiriza objetiva lucro. Então Objetiva há uma margem de lucro ali sobre a folha. Se incrementa. Portanto, há sim, aí é a nossa divergência, uma deterioração da capacidade de pagamento de salários. É óbvio que se eu puder terceirizar para um salário menor do que aquele que eu pagaria em razão dos acordos e das convenções coletivas que eu tenho com a categoria profissional majoritária da minha empresa, eu vou terceirizar para poder fugir dessas obrigações. Existe também esse aspecto, esse lado da terceirização que não pode ser esquecido. Daí porque nós defendemos que a legislação, se regulamentar vier, que ela estenda aos empregados terceirizados as vantagens inerentes da categoria principal e que possam também esses empregados usufruir dessas vantagens. Eu lembro até de um debate que tivemos uma vez em São Paulo em que eu chamei a atenção, por exemplo, de uma desigualdade que certamente haverá entre terceirizados e empregados da atividade fim, que é a participação de lucros e resultados. Não se imagina que a empresa principal vá pagar lucros e resultados para os empregados da atividade terceirizada. Logo, já haverá uma distinção clara entre eles e um tratamento diferenciado entre eles. Daí porque a gente acha que tem que haver uma restrição cada vez maior nessa atividade para que, ao fim e ao cabo, nós não chegamos à radicalização tal de que uma empresa não tenha um único empregado seu e todas as suas atividades passem a ser terceirizadas. Nós poderíamos chegar a esse absurdo. Qual a empresa existe? Quantas empresas tem empresa? Nenhum. O terceirizado tem 1.500. Então, isso é uma coisa que nós precisamos evitar. Bem, os senhores concordam quanto à necessidade de se regulamentar o trabalho terceirizado? Não há dúvida quanto a isso, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Agora, como regulamentar esse trabalho? Existem projetos no Congresso Nacional e o mais importante deles é um substitutivo do Senado Federal, que é o projeto de lei 4.302, um projeto que teve origem no governo Fernando Henrique. Eu gostaria de conhecer a posição dos senhores sobre esse projeto. Doutor Ian. Bom, nós tivemos acompanhado esse processo há 10 anos, que ele começou em 98, e é um projeto inicial, o texto inicial é do deputado, na época, deputado Jair Meneghelli. Ele foi para o Senado, foi mudado substancialmente, voltou agora para a Câmara. A Câmara retirou várias dessas alterações introduzidas pelo Senado e nós consideramos que, do jeito que ele está neste momento, ele tem condições de atender às nossas necessidades no momento. Por quê? Porque ele regulamenta, ele estabelece direitos, ele estabelece equiparação, solidariedade entre o prestador de serviços e a empresa tomadora. Certo? A empresa tomadora também se torna responsável por irregularidades pelos direitos do trabalhador, certo? Que eu acho que o fundamental é realmente assegurar os direitos do trabalhador. E nós achamos que esse novo projeto, no momento que ele está agora, ele assegura os direitos do trabalhador. Ele dá mais flexibilidade no sentido de realmente a empresa poder terceirizar mais atividades do que hoje é possível com base no enunciado 331 do TST, certo? Que restringe a terceirização para atividades meio. Nós somos de opinião que a empresa tem que poder usar a opção de usar a terceirização quando ela achar adequado para ela, respeitando os direitos do trabalhador. Inclusive nas atividades fins. Nas atividades fins. Ela tem que, inclusive, vai ficar cada vez mais difícil determinar o que é atividade fim e o que é atividade de meio. Uma indústria automobilística, a fabricação do motor é atividade meio ou atividade fim?
e tem uma série de discussões técnicas depois sobre o que é atividade de mínima, que não é jurídico e que vai dar base para muitas discussões. E além daquilo que eu já disse inicialmente, eu acho que a proteção do trabalhador tem que ser todos os trabalhadores, também aqueles que trabalham em atividade mínima. Doutor Montes, a sua opinião sobre o projeto? A nossa principal divergência no projeto exatamente está na elasticidade que o projeto tem de permitir a atividade, inclusive a terceirização das atividades fim, ou até sem qualquer tipo de limitação. Essa talvez seja a nossa principal preocupação. E é importante chamar a atenção que, no ponto de vista da legislação brasileira, apenas 2 hipóteses há de autorização, eu até digo que são 3, que seriam possibilidades de terceirização efetiva no sistema legal brasileiro, que é da atividade de segurança, atividade de asseio e conservação, essas 2 previstas na legislação já existente, e a terceirização, que eu também admito até como uma terceirização de trabalho temporário, mas que eu até acho que não é uma terceirização concretamente, porque, na verdade, é uma substituição eventual quando você tem necessidade de uma implementação de mão de obra. Eu nem a incluo muito como uma atividade terceirizada. E a construção jurisprudencial admitiu a terceirização da atividade meio. Na verdade, não foi nem pela legislação, foi através, como diz o doutor Ian, através do enunciado 331 do TST, que é ao contrário do que ele acredita, para nós, um enunciado que ampliou a possibilidade da terceirização, porque até então não havia essa possibilidade, ninguém imaginava a possibilidade da atividade da terceirizada na atividade meio, né? A possibilidade da terceirização da atividade meio. Nós achamos que ela deve continuar ali, limitada à questão da atividade meio. É certo que o conceito de atividade meio e atividade fim isso que eu ia lhe perguntar, são quer dizer, hoje realmente em alguns podem, setores é difícil você determinar. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Quem vai fazer a construção desse conceito, infelizmente, eu diria infelizmente porque ele não é um conceito fácil, é a jurisprudência. É a jurisprudência que vai acabar construindo um pouco isso. E ela tem sido tendenciosa nesse exato momento, nesse atual momento, a ter uma tendência a ser restritiva. Ela cada vez mais tem uma tendência a ser restritiva nessa condição. E o que o projeto de lei permitiria que fosse ampliado, porque já que se a lei disser que pode fazer até mesmo na atividade fim, não há como você aí estabelecer o que é atividade meio e o que é atividade fim, porque pode qualquer atividade, portanto você poderia terceirizar em qualquer situação. Acho que a grande divergência que temos em relação ao projeto é um pouco isso. Acho que ele não alcança a finalidade que nós gostaríamos que tivesse, que é desse tratamento igualitário entre empregados terceirizados e empregados da atividade da empresa principal, que a gente acha que talvez fosse o ideal, mas tem algumas vantagens, que é a questão da solidariedade, sim, que é uma coisa que nós precisamos estimular, porque a Justiça do Trabalho é que mais recebe o problema nessa hora. As empresas, é grande a quantidade de empresas terceirizadas que simplesmente encerram suas atividades e que vão embora, e que a gente depois tem que ficar construindo jurisprudencialmente uma tendência para poder responsabilizar o tomador, que, como o doutor Ian sabe, não está previsto em lei. Quem construiu isso também foi a jurisprudência trabalhista. Bem, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer uma última pergunta, que seria o seguinte: qual é a saída? Esse projeto é uma saída para se regulamentar rapidamente essa questão? Começo. Na minha opinião, esse projeto é um passo adiante dentro do processo que nós precisamos. Como o doutor Montoso disse muito bem, a jurisprudência vai aperfeiçoá-la. Não existe lei perfeita e é por isso que existem os juízes, certo? Porque a lei precisa ser aplicada nos casos concretos. E o juiz, desde que existem seres humanos, existem juízes, porque as pessoas têm divergências e essa precisa ser resolvido por alguém. E nenhuma lei vai resolver. Nós achamos que essa lei é um grande passo à frente e com a jurisprudência que dela resultará, nós vamos aperfeiçoar o sistema e chegar ao ponto realmente onde nós queremos que todo trabalhador esteja protegido nos seus direitos. Doutor Montes, qual é a saída? Para nós achamos que poderia ser um outro projeto de lei. Nós gostaríamos que houvesse um outro projeto de lei, ou que esse projeto de lei fosse modificado essencialmente naquilo que é mais ampliativo da possibilidade de terceirização. Acho que nós estamos falando aqui exatamente de uma divergência que é conceitual sobre o que é possível se terceirizar ou não. Se a terceirização é boa ou não para a atividade empresarial ou para o recurso dos trabalhadores de um modo geral. Acho que a grande divergência que temos é essa, e acho que é possível, talvez até num debate, chegarmos a algum tipo de conciliação, algum tipo de... Os juízes são tradicionalmente conciliadores, juízes de trabalho principalmente, podemos tentar estabelecer isso, mas eu acho que a divergência central está nessa possibilidade da ampliação e da restrição, e a gente acha que o projeto é muito elástico nessa ampliação, inclusive para o setor rural, como já foi colocado, e me parece que isso não é razoável, a gente precisa perceber que isso pode trazer algum tipo de problema no futuro. Obrigado pela entrevista. Obrigado.